porque Ele vive. Senhor, não há. Vai ser Manéia. Deus abençoe, irmã. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, Ele Glória ao teu vive. Creia no nome, amanhã. Jesus. Eu sei que dificuldades vêm, problemas são muitos, às vezes até para tentar nos abater. Pai do Senhor, meu filho Andrew, louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe, meu jovem. Permaneça comigo aí, tá bom? Deus tem uma palavra para os vossos corações nessa noite. Aleluia. Não me demorarei, né? Peço que continue orando por nós, irmãos. Continue orando por mim, por minha casa, minha família. Aprove o Senhor permitir, né? E hoje eu estar melhor para poder estar com vocês aqui adorando o nome do Senhor, né? Abra a sua Bíblia, queridos. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Eu quero ler apenas 2 versículos da palavra oficial desse culto de Páscoa. Depois o Lucas, está aqui o meu técnico de som, né? Está aqui compartilhando também, está mexendo aqui na página da igreja. E ele vai estar dando a saudação, a minha filha Lídia vai estar louvando a Deus e eu vou estar trazendo uma reflexão das 2 Páscoas e os seus propósitos. Amém? Amém. E aconteceu que quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Havia um propósito. Há um propósito sobre todas as coisas. Há um propósito na perseguição, há um propósito na dor, há um propósito na dificuldade, há um propósito nos mistérios, muitos são os mistérios esses que às vezes não compreendemos. Mas se mantermos a nossa fé inabalável, porque Jesus ressuscitou, venceremos, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Oremos por esta palavra, agradecidos a Deus por ela. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra maravilhosa, Jesus, querido e santo, até um fiel, tanto que, Deus. se não compreendermos a tua palavra, um homem sem pecado, sem mácula nenhuma, sem nenhum tipo de marca na sua vida, uma vida ímpar, singular, distinta de todos os demais moradores da terra, ele foi traído, crucificado, mas o melhor ainda estava por acontecer. E aconteceu no primeiro dia da semana, o domingo. Louvado é o nome do Senhor. O nosso Senhor, ele vive. Aleluia. O Cordeiro Pascual ressuscitou. Glória ao teu Vivo nome, está. Jesus. Está sentado à destra de Deus. Aleluia. E ele está conosco aqui, como está contigo aí, meu irmão. Aleluia. Minha irmã. Creia que essa prova vai passar, Em nome essa de dificuldade Jesus. vai passar. Em nome de Jesus. E o Senhor há de ser glorificado na sua Nós vida. cremos, aleluia. O Senhor há de ser glorificado na sua vida. Em nome de Amém? Jesus, amém. Só creia, só creia. Aleluia. Jesus te dará a vitória por certo. Amém? Amém. Aleluia. Pai do Senhor, Mariana, tudo bem, Mariana? Que saudade de vocês. Saudade da Jubrac, saudade da Ufebrac, saudade da Minibrac,
da Umas Brac, dos meus obreiros, saudade de todos vocês, dos meus novos convertidos, meu Deus, saudade do Bloco D2, saudade da igreja, saudade do meu pastor Afonso, saudade dos obreiros da sede, de todos vocês. Agora, mais saudade ainda bateu agora do irmão Milton, irmã Solange, Carla, né? Bruna, Carla, não é Bruna, Carla? É Carla. Amanda Carla, perdão, filha, que vergonha. Amanda Carla, perdão. Saudade de todos vocês. Mas glória a Deus, estamos vivos e fazendo a obra do Senhor com alegria. Lucas Abner está com a oportunidade de nos trazer uma saudação. Deixa eu passar aqui o microfone para ele. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Eu queria ler em Isaías 58. O Senhor Deus diz: grite com toda a força, sem parar, grite alto, como se fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, dos seus pecados e das suas maldades. E as palmas louvam o Senhor. Uma câmera melhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, minha irmã Andréia. Que bom, que bom. Pai do Senhor, Felipe. Pai do Senhor, meu lindo. A paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu dar só uma passadinha aqui. Pai do Senhor, irmã Cristiane. E benção, meu xará. Pai do Senhor, irmão Ricardo Ribeiro. Glória a Jesus, que bom que vocês estão conosco aqui nessa live da Páscoa, o culto da Páscoa. A mensagem para os seus corações, para os nossos corações nessa noite, será as duas Páscoas e seus propósitos. Amém? Essa será a mensagem da noite. O Lucas já teve a oportunidade aqui, agora é a Lídia, que vai estar louvando a Deus. Eu vou estar me saindo aqui do lugar para ela sentar aqui e estar louvando a Deus conosco. Abra o seu coração. Eu creio que o Senhor há de falar contigo na letra desse hino. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Deus fiel, aleluia. Cumprimento a igreja Pai do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Enxerguei sua dor, viu quanto o Senhor me humilhou, sei que a marca fica. Ei, eu sou teu remidor, no tempo eu sou o
Aleluia, 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 aleluia. Que bom, né, meus irmãos? Que Glória, maravilha. glória, glória, Que glória. hino maravilhoso. Esse hino é maravilhoso, maravilhoso. Oh, Pai do Senhor, minha irmã Gabriele Camacho, Graziele Menezes, que Deus abençoe todos vocês que estão conosco nesse culto de Páscoa. Estamos no nosso lar em família, mas eu creio que você está com a sua família também. E o principal, aquele que venceu a morte, aquele que triunfou, está sentado à destra de Deus, se alegrando e recebendo o nosso culto e pronto para te entregar a sua vitória, te entregar aquilo que Ele preparou para nós nesta noite. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Gostaria de cantar o Desperta Brasil com vocês. Vamos cantar o hino oficial da nossa igreja, Desperta Brasil, e depois eu estarei meditando com a palavra do Senhor para conosco nessa noite. Amém? Desperta Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador e diz a todos e diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador e diz a todos e diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta Brasil, Brasil. Glória a Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Yara, família missionária Josefa, Pai do Senhor Miller, meu querido, todos vocês, que bom, que alegria de tê-los conosco aqui nesse culto de Páscoa. Meu irmão, eu não sabia, tem uma irmã conosco aí, que é a irmã Maria Helena, é a santinha lá da Vila São Jorge. Meu Deus do céu, o Senhor me levou há tantos anos lá atrás agora, mas Jesus é maravilhoso, né? Às vezes a gente não entende qual é o propósito do Senhor e aonde Ele nos levará, né? Às vezes você está aí sentado na sua sala, olhando para esse culto, meditando em tudo que está acontecendo, até parece que é o fim, que está tudo acabado, não é verdade? Mas não é o fim, minha irmã, não é o fim, meu irmão. Deus tem algo de maravilhoso, Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Aleluia. Deus tem um propósito, creia. Deus tem um propósito em tudo que está acontecendo, amém? Eu não sei se vão louvar de novo, aí não sei se estão se preparando para cantar outro hino, mas enquanto isso, meus irmãos, eu já quero estar trazendo a palavra aqui, que o Senhor sentou no nosso coração nessa noite. Pai do Senhor, família, Pai do Senhor, irmã Rafaela Vação, Pai do Senhor, irmão Rogério, irmã Vanessa, Pai do Senhor, Mr. Pedrinho, todos vocês, Deus abençoe meus filhos, Deus abençoe essa família maravilhosa. Saudade de todos vocês, né? Mas Deus aprove nos deixar em casa, né? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, queridos. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Vamos lá. É as duas Páscoas e seus propósitos.
A primeira Páscoa no Êxodo capítulo 12. Eu quero meditar com os irmãos bem breve. Será bem breve, querido, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te falar com você. A Páscoa e o propósito do livramento da morte pelo anjo da morte que passaria pelo Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 3, versículo 7, o 12, 13 e o versículo 14. Vamos ler, meus irmãos. 12, 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Versículo de número 7. Então tomarão do sangue e colocarão nas duas ombreiras na verga da porta dessas casas em que comerem. Vamos lá para o versículo 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os seus deuses do Egito executarei o juízo, e eu sou o Senhor. 13. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre a praga, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memorial, farei dele uma festa ao Senhor, por todas as vossas gerações, farei dele uma festa por ordenança eterna. Né, meus irmãos? Eu poderia estar falando todas as Páscoas que teve aqui, né? Todos os períodos que teve as Páscoas, até a última Páscoa. Mas eu quero falar só duas, pelo tempo também para não acabar te afadigando. E também, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que não é por muito falar, né? Eu creio que o Senhor já alegrou o seu coração, já alegrou o meu coração, irmãos. Né? Já chorei na presença de Deus, eu creio que você também. Pode ser uma irmã Lisa, pode ser o Tainã, fique firme, Tainã, menina de oração. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, a primeira Páscoa, o propósito do livramento. Qual o livramento? Todos nós somos conhecedores do sofrimento e há muitos anos o povo vinha sofrendo na mão dos egípcios. Talvez, meus amados irmãos, não imaginariam eles que um dia seriam livres, porque até então, né, quando Moisés apareceu para o libertarem da mão de Faraó, Faraó ficou tão possesso que o jugo ficou dobrado sobre a vida dos escravos. Não é verdade? Os escravos sofreram mais retaliações, mais mortes. O peso da mão de Faraó foi tamanho sobre a vida deles, a ponto deles desacreditarem. Não todos eles, mas uma boa parte não tinha muita fé que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora, usando Moisés, o livraria, né, os hebreus da mão dos egípcios. Por quê, meus amados irmãos? Os egípcios, eles eram fervorosos aos seus deuses. Assim, meus amados irmãos, eles eram muitos fervorosos aos deuses e acreditavam piamente que aqueles deuses poderiam livrar de todo tipo de praga. E todos nós sabemos que todas as pragas foram concernentes para infligirem diretamente os deuses a qual eles ali confiavam. Mas a praga ainda, para fechar, estava por vir. O checkmate final de Deus ainda estava por vir. Pois é, meus amados irmãos, o cordeiro, o animalzinho imaculado, o animalzinho sem mancha nenhuma. Uma coisa interessante que me chama a atenção, meus irmãos, que eu li alguns versículos antes do capítulo 11, a Bíblia diz que o cordeiro ele tinha que
que não tenha nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de problema, porque até então o Senhor não aceitaria. Mas, poxa vida, não ia morrer o cordeiro, mas mesmo assim, sacrifício para o Senhor tem que ser um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. O Senhor não aceita sacrifício de meia boca, o Senhor não aceita sacrifício banal, não. O Senhor se agrada de um sacrifício completo, perfeito. E durante 4 dias, eles tinham que estar de olho para ver se aquele cordeiro não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de mancha. Pois bem, meus amados irmãos, no seu versículo de número 12, quando ele fala que o anjo da morte passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos, talvez, meus amados irmãos, Faraó e todos os seus adeptos, todos os moradores do Egito estavam seguros que nada pior ia acontecer. O que poderia acontecer pior do que aquelas pragas que devastou todo o Egito? O pior ainda estava por vir, meus amados irmãos. E a Bíblia nos diz, queridos, que Deus fez com que aquele povo preparasse o Pesach, ou a Páscoa, significado passar por cima. Quando o anjo passou na terra do Egito e viu o sangue nas ombreiras das portas, né? O sangue estava ali marcado, todas as casas marcadas e todas as famílias que estavam guardadas ali dentro, né? Estavam guardadas literalmente pelo sangue do cordeiro. Cordeiro, na época, apenas aquele animalzinho sem mancha, sem marca nenhuma. O anjo da morte passou pelo Egito, devastou o Egito, milhares e milhões de pessoas morreram, dos primogênitos, porque, meus amados irmãos, haveria um propósito. E o propósito de Deus, ele tem que se cumprir. Pode ser o homem mais poderoso da terra, o que ele se achar, o dono de tudo. Não adianta, irmãos. O dono de tudo é o meu Senhor, o dono de tudo é o teu Senhor. E se ele falou para nós que o propósito dele vai se realizar e vai se cumprir, vai se concretizar, você pode ter certeza que vai se concretizar. Amém, Jesus. Não é verdade? Aleluia. Mas era necessário, né, que houvesse um juízo sobre os egípcios. Houvesse um juízo para que houvesse o livramento do seu povo. Deus trouxe juízo aos seus deuses. Deus trouxe juízo desbaratando, desqualificando. Deus destruiu, né, todos aqueles atributos que aqueles deuses egípcios tinham para com os seus seguidores, mas nada daquilo adiantou, porque o Deus que dá a vida e também tira a vida passou na terra do Egito naquele grande dia e se iniciou. Pode ser para os egípcios uma noite horrenda de luto, de dor, de tristeza pela morte dos seus filhos, mas para os hebreus era uma noite de festa, era uma noite de vitória, era uma noite de alegria, porque eles já estavam preparados, eles já estavam com seus lombos cingidos, já estavam com a sandália nos pés, porque a vitória estava nas mãos dele, porque eles seguiram à risca a ordenança do nosso Deus. E quando seguirmos à risca as ordenanças do nosso Senhor, a vitória é certa, minha irmã. A vitória é certa, meu irmão. A vitória é do povo de Deus quando obedece a sua palavra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Essa é a primeira Páscoa, né? O passar por cima. Passou por cima das casas aonde estava marcado o sangue do Cordeiro. Pois bem, a segunda Páscoa e última Páscoa, sabemos muito bem, meus amados irmãos, hoje se comemora a Páscoa, né? Mas todos nós cristãos, a Páscoa para nós, outra é comemorada pela ressurreição do nosso Senhor,
Mas antes, meus amados irmãos, a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, Pai do Senhor Narciso, Pai do Senhor Alana, a paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Que bom que vocês chegaram conosco aqui nesse culto da Páscoa. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Então, a segunda e última Páscoa está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 15, 16, 18 e o versículo 20. A última Páscoa é o cumprimento da profecia em que o próprio Cordeiro seria o sacrifício. Meu Deus! A primeira Páscoa, só recapitulando, a primeira Páscoa foi o propósito do livramento da morte pelo anjo que passaria no Egito. A segunda e última Páscoa é o cumprimento da profecia em que o próprio Cordeiro seria o sacrifício, o Cordeiro dos Cordeiros, o Cordeiro Pascual, o Supremo Cordeiro estava por desejar comer aquela Páscoa com seus discípulos. Vamos lá, meus queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, no versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Meu Deus! Jesus já estava ciente do que estava por vir. Ele sabia desse propósito. Fazia parte. A Bíblia diz que desde a eternidade já tinha um propósito. Não é verdade? E às vezes a gente não compreende. Poxa, mas como assim? Desde a eternidade o Senhor já tinha um plano. Então quer dizer que o Senhor já sabia que o povo ia aprontar tanto. Deus é conhecedor de tudo, irmãos. Eu estava vindo agora, eu fui agora à tarde na igreja orar um pouquinho ali, irmãos. E eu estava vindo e me veio algumas coisas na mente. Eu falei assim, meu Deus, antes que saísse alguma palavra dos seus lábios, irmão, antes que você imaginasse falar alguma coisa, o Senhor é conhecedor de tudo, irmãos. De tudo, de tudo, de tudo. Aleluia. Ele é conhecedor de todas as coisas. Verdade. Amém? Jesus desejou muito estar com os seus discípulos e comer daquela Páscoa. Quando chegou a partir o próprio pão, quando partiu o pão, sem fermento, representando ali no seu corpo, aquele pão estava representado o seu corpo rasgado, cortado, triturado, trucidado, pendurado na cruz. Então, meus amados irmãos, Jesus desejou comer esta Páscoa. No versículo 16, ele nos diz assim: porque eu vos digo que não comereis dela até que se cumpra no reino de Deus. Haverá aquele grande dia, aleluia, em que o próprio Senhor há de servir a Santa Ceia para nós. Aleluia! Não vai ter diácono, não vai ter cooperador, é o próprio Senhor. Porque ele diz aqui na sua palavra, ele diz na sua palavra, porque eu vos digo que não comereis dela, dependendo da tradução, novamente, né? Novamente, até que se cumpra no reino de Deus, meus irmãos. Ele falou aquilo para os discípulos, ele desejava aquilo, meus irmãos, antes que viesse o martírio, antes que viesse o sofrimento final. Então, quando Jesus partiu aquele pão, representado ali o seu corpo, sem fermento, ou seja, sem nenhum tipo de coisas impróprias ou impura, o seu corpo perfeito, né? Mas triturado pelo pecado, o peso do pecado estava sobre ele, porque a última Páscoa foi o cumprimento da profecia, porque o próprio Cordeiro que estava na mesa, estava representando ali o seu sacrifício.
né, meus irmãos? Então, na cruz, estavam todos vendo o seu corpo triturado, todo o seu corpo marcado, as marcas da azorrague no seu corpo todo cortado, queridos, e as pessoas olhavam para aquele pendurado na cruz, e alguns lembravam dos momentos de alegria que tinham com Jesus, talvez quando ele curou o cego, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, muitos lembrando do que Jesus fez na multiplicação dos pães, quando os discípulos puderam lembrar quando estavam atravessando o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, né, que ali acalmou aquela tempestade, e os discípulos atônitos olharam para ele e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! E os discípulos estavam ali, naquela cruz, aos pés da cruz, todos atônitos, olhando para o nosso mestre, pendurado na cruz. Aleluia! Podia ser a imagem mais difícil que eles tiveram, o nosso Cristo pendurado na cruz. Poderia ser a imagem final de um Deus derrotado, acabado, mas, meus irmãos, o melhor ainda estava por vir. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O melhor ainda está por vir, minha irmã. Amém. O melhor ainda está por vir, meu irmão. Tome posse, o melhor ainda está por vir. Aleluia. Aleluia. Creia nesta palavra. O melhor ainda está por vir. Cristo, não cremos, né? Tem até um hino maravilhoso do Oswaldo Nascimento. Não creio num Cristo com seu rosto abatido, com seu semblante caído, pendurado numa cruz. Não, não. Eu creio num Cristo com o rosto alegre. Aleluia! Sentado à destra de Deus. Por quê? Porque ele vive. O nosso Senhor, ele vive. E está comigo aqui, está contigo aí, na sua casa, no meio da sua família, onde creio eu que você participou do almoço de Páscoa maravilhoso, se alegrando com a sua família. Se você ainda não se alegrou, você pode ter certeza que o melhor ainda vai acontecer, minha irmã. O melhor ainda vai acontecer, meu irmão. Só creia, porque eu ainda aqui nessa palavra eu estou apenas representando Cristo, falando que quando Cristo partiu o pão ali na mesa, o pão partido era o seu corpo representado, triturado, trucidado na cruz do Calvário. Aleluia! Mas a Bíblia também diz, irmãos, que ele pegou o cálice representando o seu sangue. O sangue que nos traz a lembrança o que aconteceu lá no livro do Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 12. O sangue nos umbrais da porta. O sangue nos lembra o livramento. Aleluia. O sangue nos traz a vitória. Glória. Aleluia. Eu falei aqui no início dessa palavra que quando os egípcios estavam ali atordoados, com um sentimento de luto, porque eles eram arrogantes, eles surravam, eles humilhavam os hebreus, mas naquele grande dia, o sinal do sangue na porta não era apenas um sinal qualquer, não, aleluia, era o símbolo da vitória, minha irmã, aleluia. Era o símbolo da vitória, meus irmãos, glória, o sangue de Jesus, representado ali naquele cálice, quando Jesus pegou: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue que escorria na cruz do seu corpo triturado, o sangue que me dá saúde, o sangue que te dá saúde, o sangue que te dá o livramento, aleluia. O sangue que nos coloca puros diante de Deus, o sangue que nos justifica de todo pecado, de toda condenação, de todo juízo. É o sangue da vitória do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Glória. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele ressuscitou. Levante a cabeça, levante a cabeça. Eu sei, está difícil, irmãos.
Não podemos também ser hipócritas, não. Tá difícil para todos nós, mas ele venceu, minha irmã, ele venceu, meu irmão. Aleluia. E você pode ter certeza que ele fará você triunfar. Amém. Ele te fará triunfar, Bruno. Ele te fará triunfar, irmã Dolores.